uma graça poder compartilhar algo do Senhor com vocês. E falar sobre esse tema é algo que queima muito no meu coração. Fiquei com uma responsabilidade grande de fechar o negócio. Mas eu tava o tempo todo orando e conversando com o Senhor e falei como que a palavra que o Asaf trouxe lá no início fez tanto sentido para mim ao chegar aqui hoje. Porque evangelismo, missões é algo tão vivo na minha vida que flui. Né? Então, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós vivenciamos, se torna algo que realmente exala de nós. E o Asaf, ele nos ensinou que nós precisamos realmente estarmos cheios daquilo que queremos transmitir. Precisamos estar cheios de Jesus. Ele é o nosso maior presente. Nós cantamos isso hoje. E nós queremos realmente estar cheios dele para que possamos falar dele habilmente, para que possamos falar dele facilmente, para que isso não seja um esforço, para que isso não seja um peso. Né? Nós aprendemos aqui através do Cleverson que nós não queremos ser matracas, nós queremos ser pessoas convictas do que falamos. Né? E nós tivemos uma total revelação do que é família e do que é casa em relação ao Evangelho. E hoje, o que o Senhor falou intensamente ao meu coração não é simplesmente compartilhar com vocês, eu quero fazer isso de uma maneira bem palestrante, para que vocês conheçam um pouco do que é o trabalho missionário que eu fiz parte, mas eu quero realmente poder transferir algo para o coração da igreja nessa noite. Eu quero realmente poder atingir o coração de cada um que está aqui, seja daqui ou seja de outra igreja. Mas se você ama Jesus e se você cantou aqui com a gente o desejo e o anseio por conhecê-lo e por fazê-lo conhecido, eu quero muito que essa noite você saia daqui encaminhado, você saia daqui direcionado, você saia daqui estimulado a viver uma novidade do Senhor com o Evangelho, com o evangelismo. E nós tivemos ontem um encontro aqui incrível. Quem estava aqui ontem, gente? Ei! E aí nós tivemos um período de jejum anterior, né? Que foi a igreja ali buscando ao Senhor para que nós pudéssemos ontem estar vivendo o que vivemos. Não, foi além da expectativa, foi muito louco. E quando a gente estava no período de jejum, eu fiquei doente. Não fico doente, graças a Deus. Mas fiquei. Eu fiquei doente, eu não consegui fazer um jejum na minha medida, até estava conversando com a Kathleen, na minha medida satisfatória, porque a gente tem isso, né? Não, gente, para mim jejum tem que ser assim, uma abstenção de no mínimo 12 horas. Eu sou uma irmã do coque, então o que é isso, né? Mas eu não consegui por conta da minha enfermidade. E eu fiz os jejuns de 1 hora. Que isso, não é jejum, Mas o Senhor, em todos os dias que eu pude parar ali, pude me dedicar em ouvi-lo e orar por aquilo que nós íamos fazer aqui, o Senhor falava assim comigo: será um tempo de salvação. Falei, salvação? Não, olha só, Jesus, eu estou orando pelo dia do Senhor, a gente vai falar sobre parousia. Nós vamos cantar que o Senhor virá. E o Senhor ministrou todos os dias comigo sobre salvação, salvação. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer nesse lugar? E aí nós viemos. Eu vim com uns 4 litros de água, mas eu só trouxe meio aqui para frente, né? Com um saquinho do PSF cheio de remédio que eu tinha tomado antes de subir. E com muita expectativa por viver o que o Senhor tinha falado. Não entendi, mas eu queria viver. Quando nós chegamos aqui, nós fomos encharcados por uma água
por uma água cheirosa, sabe? Por uma água que não nos conduzia a um outro lugar. Não tinha como a gente ir para outro lugar. A gente estava cantando sobre o Senhor vir e tal, e tal, e tal, e Maranata, e vamos lá, dali a pouco, Giovanni pega o microfone e começa a orar. E ele, quando ele olhou para trás, que ele pediu a canção, eu falei, oi? Nós vamos cantar Equibalo? Nós vamos para fora? Que o Senhor gritou, eu chorei, falei para Luana, agora eu entendi, eu estou entendendo. Porque nós estamos clamando Maranata, nós estamos dizendo, vem Senhor, nós estamos dizendo que a minha vida aponte a vinda do Senhor. Mas como que isso vai acontecer? Através de ser evangelista, através de ministrar o Evangelho, através de pregar com a minha vida o Evangelho do Senhor. Eu apresso a vinda de Cristo, atraindo pessoas a Ele. Eu apresso a vinda de Cristo, movendo o lugar onde eu estou, para que naquele lugar o Senhor seja apontado. Isso é evangelismo. Só que a gente tem uma visão de evangelismo tão quadrada e tão assim, não, hoje nós vamos fazer algo, mas aí tem que ir aquele que sabe falar, né? Aquele que sabe abordar, aquele que sabe, eu não sei, então eu não vou. Eu não vou porque hoje, o pastor não determinou um evento para que a gente possa ir todo mundo junto fazer, então eu não vou. A gente sempre tem uma desculpa para poder tirar o nosso corpo fora. Mas nós estamos aqui dizendo, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, o Senhor está dizendo, tá, e você vai quando? E quando nós iremos realmente? E quando nós nos entregaremos realmente? Nós muitas vezes ficamos indignados com as condições da falta do Evangelho. A gente vê uma notícia, é impossível você que conhece Jesus olhar a notícia e falar assim, ah tá, vai ser assim mesmo. Não, a gente se indigna. A gente fica indignado. Como? Como que não foi ninguém lá? Como que ninguém fez? Não é assim? Mas hoje eu te convido a ser resposta para a sua indignação. O que tem te indignado? Na ICC a gente aprendeu que aquilo que nos incomoda, aquilo que nos, sabe, aquilo que faz a gente ficar com raiva, aquilo que nos indigna, é para isso que tende o nosso coração, é para isso que tende o nosso chamado. Que tem te indignado? O que tem te incomodado? Talvez você olhe para a igreja e você veja necessidades de cuidado, necessidades de serviço. E se isso te indigna, seja a resposta para a tua indignação. Não espere alguém ir para fazer por você. Diga, eu vou. Como Giovanni pregou aqui, como Isaías fez. Ele não era um cara digno, ele não era um cara certo, ele não estava... Mas ele disse, tá bom, isso está me indignando, mas eu estou aqui, eu vou. Eu vou fazer uma palestrinha aqui para vocês entenderem um pouquinho das minhas experiências missionárias. E talvez você, vendo um pouco do que eu trouxe para vocês, talvez você abra um pouco dos seus olhos e se encaixe em alguma coisa. Tá bom? Põe para mim. Eu vou até na fotinha, gente. Eu estou muito professora hoje. As fotos são muito velhas, então eu não sei se vocês vão conseguir entender muito bem. Essa foto fala de um projeto Coração de Criança.
Quando eu saí do Rio, de Caxambu e fui morar no Rio, esse foi o primeiro projeto que surgiu no meu coração. Na época eu tinha 18 anos, nós estávamos numa igreja missionária, uma igreja que fazia vários trabalhos exterior e também alguns trabalhos no lugar e tal, locais. Essa igreja tinha um departamento infantil muito forte, muito grande. Porém, uma certa noite, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu me via entrando no lugar com alguns amigos. Era como se fosse um salão como esse. E muitas crianças corriam até mim. Sabe quando a criança vem correndo para te dar aquele abraço assim na sua cintura, caso te derruba? E aquelas crianças corriam e me agarravam assim. E eu ficava assim, ó. Eu falei, meu Deus, quanta criança, de onde está saindo isso tudo? E aí eu fui e contei para um amigo meu. Um amigo meu que não fazia nada, ele não tinha nenhuma função na igreja. Ele era um bom e fiel servo do Senhor, estava lá. Mas ele não sabia cantar, ele não sabia pregar, ele não sabia fazer nada. Ele ficava lá. E como era uma igreja muito grande, ele não tinha oportunidade de participar de outras coisas. Então era uma igreja voltada para música. O cara estava lá sentado. E nesse dia eu cheguei para ele e falei assim, Leibe, eu tive um sonho. Aí ele fala, meu sonho foi esse, esse, esse. Ele falou assim, nossa, você falou, me deu um negócio aqui? Falei, aqui aonde? No estômago? Não, no coração. Queimou meu coração. Falei, o que você está pensando? Aí ele falou, não sei. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Falei, olha só, deixa eu te explicar. Somos 2 perrapados, estudantes de faculdade, de bolsista. Nós não temos dinheiro nem pro ônibus para vir, a gente vem a pé para a igreja. Você quer que a gente faz o quê numa igreja desse tamanho, meu filho? A igreja é rica. A igreja tem de tudo. Ele falou, a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos orar. Falei, beleza, então vamos orar. E a gente entrou em oração durante uma semana, eu e ele. E o Senhor trouxe mais 3 amigos. Esses 3 amigos nos procuraram, literalmente assim. Sabe o que é? É que a gente tem visto que o departamento infantil não faz evangelismo. Então a gente queria fazer parte de alguma coisa. E eu só estou vendo sempre você, Evelyn, mexendo com as crianças e tal. Vocês não querem fazer alguma coisa? A gente não pode pensar em alguma coisa? Eu falei, então é vocês mesmos. Deixa eu contar o que está acontecendo. Vocês são resposta de oração. Enfim, assim surgiu o Projeto Coração de Criança. Nós reunimos esses 5 amigos e conseguimos um lugar que tinha uma necessidade de crianças que não conheciam a Jesus. Como o Rio é muito grande, gente, um dos meninos tinha um tio que tinha uma pequena igrejinha no pé da favela do Alemão. Nem ri não, gente, é verdade. E aí, eu falei para ele, olha, maravilhoso, o espaço a gente tem, falta agora a gente estruturar. Como a gente estudava, trabalhava, a gente se encontrava aos sábados, preparava as histórias, as músicas, orava, a gente preparou lanche, tudo lá, o pouquinho que a gente tinha, tudo feito à mão, e conversamos com o tio dele emprestou o espaço da igreja. Vai nós para a favela do Alemão, com a cara e a coragem, e Jesus na frente. Aí nós chegamos lá, o tio dele, como já conhecia, né? Ele tinha já avisado que nós iríamos e ele fez um convite às famílias. Só que, obviamente, que as famílias não iam descer para lá, todas lindas, maravilhosas. Então nós fomos para a rua, na frente de uma barricada assim, e começamos, igual uns doidos, a cantar música de criança e a dizer, olha, 2 horas da tarde vai ter um encontro aqui na igreja e a gente quer que você venha. E a gente encontrava com uma criança e falava, olha, 2 horas da tarde vai ter um encontro aqui e a gente quer que você venha. E a gente começou a fazer isso. A gente encontrava com uma criança e chamava. E aí, 2 horas da tarde, apareceu ninguém.
2h10, 2h15, 2h30 eu olhei para ele e falei, então, gente, acho que vamos arrumar as coisas, né? E vamos embora. O que aconteceu? A gente só escutou assim, ó. Falei, que barulho é esse? Quando a gente olhou para fora, era um batalhão de crianças. A igreja era a metade da metade da nossa antiga igreja. Entraram 25 crianças, de uma vez assim, ó. Vupt! E a gente ficou ali perdido. E agora? Está na hora de fazer o que a gente ensaiou, gente. Ninguém sabia cantar, ninguém sabia nada. Vamos lá, cada um fazendo o que estava com muita ansiedade. Fizemos. Foram 12 crianças que aceitaram a Jesus naquele dia. E a igreja que não tinha um departamento infantil passou a ter 12 crianças para poder cuidar. E aí a gente saiu dali muito feliz e ansiosos por fazer aquilo de novo. Isso foi no ano de 2008. Eu sou velha, desculpa. 2008, nós seguimos com esse projeto até o ano de 2013. Durante todos os anos, nós nos reunimos todos os sábados. E o Senhor nos direcionava em relação a histórias, a música. E nós íamos ou nas praças, como vocês estão vendo ali. Ali é uma praça de um bairro bem simples de Belford Roxo, que se chama Nova Aurora. Nessa praça, a gente já tinha um padrão, a gente chegava com, às vezes, a gente chegava com o que tinha, né? Quando tinha uma caixinha de som bem, quando tinha caixa de som, era no som do carro, que abria a porta-mala assim. A gente cantava, dançava ali, as crianças vinham. E aí a gente dava um lanche para eles, né? E a gente pregava para eles através de pantomimas, que são pregações, teatros sem palavras, né? E aí as crianças recebiam ali a palavra e depois elas eram oradas com a imposição de mãos. E nós orávamos por aquelas crianças, entregávamos Bíblias a elas. Isso demorou, tá, gente? Porque demorou para a gente ter dinheiro para isso. Mas depois disso, elas eram enviadas a alguma igreja próxima. Então a gente sempre entrava em contato com alguma igreja que pudesse dar assistência a essas crianças. E depois de um tempo, nós retornávamos ali para ver como é que estava aquela situação. Isso durou todos esses anos, né? Durou 5 anos. E foi algo muito intenso, porque dentro do projeto Coração de Criança, o Senhor levantou ministérios de pessoas que estavam totalmente apáticas na igreja, sem saber o que fazer, sem ter um lugar onde se encaixava. E elas diziam assim, posso ir no CDC com você? Pode, vamos lá. Vem participar da oração com a gente. A gente tinha uma oração que acontecia constantemente. Aí a gente levava aquela pessoa na oração e a pessoa participava daquele mês de preparação. E aí, quando era no dia, ela ia. E sempre tinha alguém que voltava assim, nossa, eu estava a fim de sair da igreja, mas agora não vou sair mais não, porque olha só, que coisa mais linda ver uma criança. Sabe? Passa a próxima foto para mim, Gu, por favor. Olha isso, gente. Não tem coisa mais linda que isso. Você vê o sorriso de uma criança por ter ganhado sua primeira Bíblia. Ele não sabia nem ler. Mas ele levou a Bíblia dele cheirosa para Jesus. Eu separei essa foto porque o Leandro, se eu não me engano, na primeira pregação, ele comentou algo. E eu falei, isso eu preciso compartilhar com a igreja. Nós preparamos tudo, a gente fazia lanche assim, ó, pão de forma, queijo, presunto, tudo embrulhadinho e devolvia no saquinho de pão de forma. Cada um tinha condição de dar um saquinho de pão de forma com queijo e presunto. Então nós éramos mais ou menos aí, nessa época nós já éramos uns 8 já trabalhando. E aí, cada um levava o seu saquinho e lá a gente comprava um chamado de Guaravita, mas não era o Guaravita do copinho não, que aquilo era caro para nós. A gente pegava aquele que diluía na água gelada
E a gente ia lá na cantina da igreja, conseguia aquelas garrafas, diluía aquele tanto de Guaraná, levava o copo, levava, né? Maravilha. Esse era o lanchinho das crianças. Aí, a gente fazia um saquinho de docinho para eles poderem levar para casa. E as Bíblias eram sempre doações, pessoas que nos abençoavam, pessoas que começaram a investir no projeto. E aí as pessoas doavam e a gente comprava Bíblias. Então, assim, o dinheiro era todo ali investido. E nós chegamos nesse lugar, esse garotinho especificamente, ele tinha 4 anos. E aí ele estava jogando bola, era uma quadra. E a gente chegou e falou para ele assim, olha, a gente vai fazer um negócio muito legal aqui. E aí a tia queria falar um negócio para você. Vai ter lanche. Busca seus colegas. Gente, ele não falou para um, não. Ele saiu batendo nas portas tudo. Ó, vai ter comida lá na quadra, aí vai ter não sei o que lá na quadra. E o garoto veio, mas ele trouxe uma renca de crianças. Quando as crianças começaram a chegar, eu só olhei pro meu amigo e falei assim, então, quantos lanches que a gente trouxe mesmo? 1, 2, 3, 4. E eu olhava para as crianças e falava, Jesus, para de chegar criança, Senhor. Como que eu vou falar para criança que eu não tenho lanche para ela? Jesus tem misericórdia. E aí a gente foi lá e fizemos uma pecinha chamada Não Toque. Eu não esqueço porque nos marcou, porque as crianças eram muito tocadas quando você falava sobre pecado. E essa questão de Jesus perdoar o pecado, dele realmente transformar o coração, isso é realmente algo que impacta muito a criança. E aí a gente falava muito sobre isso. E aí a gente fez aquela apresentação muito bonita, tal, do nosso jeitinho lá, cantamos e tudo, e fizemos o apelo. E aqueles que aceitaram a Jesus ganharam suas vidas. Sorriso lindo aí. E aí fizeram a filinha do lado do porta-mala do carro para ganhar seu lanche. Gente, a fila não tinha fim. Meu Deus, aquilo foi me dando uma agonia. Aí a gente entregava o lanche, o copinho de Guaraná, colocava a mão na cabeça dele, abençoava ele e enviava. Ia indo. 1, 2, e eu tô assim. Aí eu chamei e falei para ele, olha, definitivamente não vai dar. Não tem como. Tem muita criança na fila e não tem mais. Tem um saco de pão de forma. Você tá olhando aqui? Tem um saco de pão de forma aqui. Não dá para esse tanto de criança. Aí ele falou, parte no meio. Eu falei, não tem faca, meu filho. Como é que eu vou partir no meio? O negócio eu já dei inteiro pro outro. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, olha aqui. Você tá aqui porque você teve fé. Então agora é a hora. Eu falei, na minha cara? Então tá. E eu falei, Senhor, o Senhor conhece o coração da gente aqui. Nosso único desejo é proclamar o teu nome. Então nós queremos que, muito além do alimento espiritual que as crianças receberam, elas recebam também um alimento físico. Então, por favor, Senhor, multiplique esses pães. E aí a gente continuou entregando. 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 E não acabava o pão do saco. Gente, eu olhei assim umas 5 vezes e falei, gente, esse saco de pão não vai acabar, não. Quando a última criança chegou, eu não esqueço, porque a última criança chegou para mim, ela me deu um abraço e falou assim, tia, você é linda. Eu falei, ô, tão cega, tadinha. Eu entreguei o pãozinho para ela e abençoei ela, uma menina pequenininha, e ela foi embora toda feliz. E eu olhei dentro do carro e ainda tinha um saco cheio de pães. E aí eu falei,
Como que eu ia provar isso se eu não tivesse dado ouvidos à voz do Senhor? E eu lembro que um dos meninos pegou o saco e falou assim, peraí que eu sei o que eu tenho para fazer com esse saco aqui. E ele saiu correndo. E eu não sei, quando ele foi chamar as crianças, eu acho que ele viu uma casa que tinha muitos filhos. E ele pegou aquele saco, bateu na porta, entregou na mão daquela mãe e nós fomos embora. Eu nunca mais vi esse pequeno. Mas eu tenho certeza que o milagre que foi plantado naquele lugar gerou frutos. E é tão pouco que a gente precisava. A gente não precisou de nada, a gente não precisou de um talento muito grande. Vocês podem dizer assim, Evelyn, você canta. Eu falei, sim, mas ali eu não cantava. Não era eu que falava diretamente com as crianças. Não era eu que dançava e montava as coreografias. Não era eu a melhor que fazia o teatro. Não era eu que abordava as crianças no caminho. O Senhor me dava uma estratégia, eu escrevia, mostrava para eles, e eles falavam assim, isso aqui eu sei fazer, 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 e vamos. E era tão lindo, porque o Senhor sempre levantou as pessoas certas para os lugares certos. Então não pense que a sua vida é, eu nunca vou me encaixar. Será que não há um grupo onde o Senhor já tenha te colocado e você ficou assim pensando, por que Deus me colocou aqui? Será que não tem um lugar que você já tenha estado, que você tenha passado, mas por que eu estou aqui? Simplesmente seja o que o Senhor te chamou para ser. Você. Com os seus dons, com os seus temores, com os seus medos. Eu vou andar mais rápido um pouquinho, porque senão eu vou até 10 horas da noite, gente. Ai, que saudade. O CDC, ele se tornou algo tão convicto no coração de quem fez parte, que ele se propagou. Não como um departamento, não como uma ONG, não como uma igreja, mas como uma cultura. Isso é muito louco. Quem fez parte levou para a sua vida. E aonde eles iam, um deles, ele se tornou militar. E ele foi servir no Amazonas. E lá no Amazonas, no meio do serviço dele, ele fez um CDC. A outra, ela se formou em relações públicas. E ela foi para vários países, mas em todos eles, ela mandava fotos dizendo, gente, hoje eu tive a oportunidade de fazer um CDC. O CDC, a gente fala que era um pequeno encontro, onde a gente pudesse compartilhar de Jesus com alguma criança ou adolescente. Fosse através de uma história, fosse através de uma brincadeira, fosse através de um repartir de lanche, a gente sempre dizia, eu estou manifestando a cultura que Deus colocou em mim. Eu estou sendo um CDC onde eu estou. Quando eu vim para Caxambu, nós fizemos um CDC aqui também. Na época, antes de eu retornar definitivamente, na época eu ainda não era casada, nós viemos na Assembleia em Caxambu e nós fizemos um CDC ali. E o CDC foi se espalhando. E hoje, ver essas pessoas trabalhando com missões arde o meu coração e me deixa muito feliz. Porque foi uma pequena semente. Foi um passo que eles deram. E hoje eles estão impactando as suas igrejas, aonde eles estão. A próxima foto, por favor, Gu.
Deus me deu a graça de fazer evangelismo no Brasil e fora do Brasil. Esse é um pastor presbiteriano. Ele é uma bênção. Ele não sabe pregar, assim, eloquentemente. Ele é muito estudado, né? É a cultura da igreja. Mas eles criaram um método de evangelismo artístico. E esse método que vocês estão vendo, essa foto é uma tela, e ele ministra a palavra enquanto ele pinta. Então ele armava a tela em qualquer lugar, e ele começava a falar e a pintar. E enquanto ele ia contando aquela história, ele ia pintando esse quadro. Esse especificamente nós estávamos em um evangelismo na rua à noite, né? Então ele usava tinta neon para que desse o destaque, chamasse mais a atenção. E sempre foi muito impressionante, porque essa técnica de evangelismo nos permitiu entrar nas escolas, porque era arte. Então, na aula de educação artística, nós podíamos entrar e ele pregava para as crianças ali e depois nós dávamos suporte espiritual para elas. E nós vimos muitas crianças e adolescentes serem tocados através dessas pregações simples, com aquilo que ele sabia fazer. E o que eu achei mais interessante é que, com o passar do tempo, isso cresceu e tomou uma dimensão tão legal que hoje isso é ensinado. Então existe uma maneira de você estudar esse tipo de evangelismo e aprender a pintar assim, né? A próxima, Gu, por favor. Quando foi em 2015, início de 2015, eu e o Bruno fomos enviados para a Bolívia. Não fomos obrigados, queridos. Nós fomos de livre e espontânea vontade, mas a nossa igreja, onde nós congregávamos, ela já tinha um trabalho muito forte na Bolívia e havia uma necessidade de mais pessoas, de mão de obra. Na época éramos apenas eu e ele, nada nos impedia. A única coisa é que eu tinha uma empresa, eu era fisioterapeuta, e eu tinha a minha empresa, e o Bruno tinha o trabalho dele. Na época morávamos numa casa muito boa, ganhávamos muito bem, minha empresa estava indo de vento em popa, eu tinha paciente, graças a Deus, em todos os meus horários. A gente podia fazer tudo, participávamos dos departamentos da igreja, éramos ativos na igreja em outras áreas. A gente não estava deslocado, a gente não estava abandonado, a gente não estava se sentindo fora da igreja, a gente estava participando do corpo e a gente estava em comunhão. A gente estava crescendo na casa. A gente estava partilhando da mesa. E aí, quando o pastor fez o convite, nós aceitamos. E nós fomos para a Bolívia. Ali vocês estão vendo, ali em cima é a tribo dos Yuks. Nós fazíamos uma viagem de ônibus de mais ou menos 8 horas. Depois a gente pegava uma estrada de mais ou menos 2 horas e meia em cima de uma caminhonete. E depois mais ou menos 3 horas de barco, que é esse barco aqui, que é o que mais me deu medo, porque a água quase que entrava, ficava assim, ó. Misericórdia, eu não sei nadar, Senhor, eu não sei nadar, eu só ficava assim, eu não sei nadar, Jesus, eu não sei nadar. E aí nós, ali uma tribo que já estava esperando, eles ficavam esperando, né? Quando a gente ia. E muitas crianças. E aí tem uma particularidade nessa tribo. Ali nós fomos levar diretamente o evangelho. Era uma tribo totalmente tomada pela tuberculose. Então, 90% das crianças ali eram órfãos, porque os pais já tinham morrido. Haviam feito um hospital, assim, na verdade um PSF, na tribo, mas o médico não aguentou ficar lá e acabou tendo que se afastar.
Então os enfermos que estavam dentro do PSF estavam abandonados. Então não havia melhora. Quando a gente disse que a gente ia para a tribo dos Yuks, nós cuidávamos de um grupo de médicos, de estudantes de medicina brasileiros, e eles falaram assim, olha, vocês têm que ir assim, vocês têm que vestir uma roupa, colocar uma máscara, porque a tuberculose é altamente contagiosa. E lá ela deve estar no nível hard, assim. Então vocês têm que colocar uma máscara, tipo assim, aqui, sabe aquele povo do espaço, né? E aí você vai. E aí, resumindo, obviamente que eu não fiz isso, né? Imagina, gente, vou chegar lá, olhar as crianças vestidas de astronauta. Não tem cabimento. Nós chegamos lá, primeira coisa que as crianças fizeram, voaram em cima da gente. Abraço, beijo. Pegaram meu cabelo, que elas nunca tinham visto cabelo cacheado na vida. Porque lá todo mundo tem cabelo liso. E elas cataram meu cabelo, elas cheiravam meu cabelo, elas beijavam minha cara e falavam assim, nossa. E falando lá o dialeto delas. Não entendiam muita coisa. Porque eu falava espanhol, mas não entendia o dialeto dos Yuks. E aí nós fizemos o evangelismo ali. E para graça de Deus, olha aqui o Bruno aqui, ó. Negão, não dá nem para ver, viu? Jesus amado. E para graça de Deus, depois desse encontro, mais alguns outros, hoje nós temos uma igreja na tribo dos Yuks. Nós temos um pastor Yuk, que foi levantado ali, ele foi ensinado, cresceu ali, e hoje nós temos um pastor Yuk que cuida daquela igreja. Então, assim, para nós é uma alegria, porque parecia que o que a gente estava fazendo era nada, mas marcou a nossa vida. Passa para mim, meu amigo. Acho que tem mais uma, não tem? Isso. Essa também é na Bolívia. E essa eu acho que é uma das fotos que mais se encaixa muito na visão da nossa igreja e na visão da nossa realidade, vamos dizer assim, que é o evangelismo através da justiça social. Lá na Bolívia, os lugares onde nós íamos eram pessoas, você tinha mansões mesmo, de um lado da rua e do outro lado da rua a gente comendo no chão. Era uma diferença social muito grande. E aí nós fomos para esse lugar que era à frente de um bairro muito rico, e ao final do bairro, assim, nós tínhamos um bairro até grande com essas pessoas. Crianças na rua, que quase não iam para a escola, mulheres doentes com doença de Chagas, porque lá tem muito barbeiro, homens doentes porque trabalhavam muito sem cuidados, não tinham nenhum tipo de orientação. Então, nós fizemos assim, a gente usou do que a gente tinha. Nós tínhamos brasileiros que estudavam medicina, então nós levamos esses brasileiros lá para poder dar algumas palestras sobre saúde, levamos medicações, algumas vacinas que nós conseguimos e alguns tratamentos que a gente conseguia fazer, então a gente levou para eles. Obviamente eu fiquei com a parte das crianças, então nós fomos fazer com as crianças o evangelismo e fomos levar Jesus para o coração das crianças. Não tinha nada literalmente, então nós tivemos que fazer tudo ali com folha sulfite e com o que eles tinham em casa, lá na escolinha. Era tipo de uma escolinha assim que ninguém ia. E aí nós fizemos algumas brincadeiras, cantamos, oramos, buscamos. Nós voltamos aí umas 5 vezes. E hoje nós também temos uma igreja nesse bairro. Olha que coisa mais linda. As crianças, o coração delas levava as suas famílias. Isso é muito incrível. Cada criança que nós ganhávamos para Jesus, quando nós retornávamos, estava a criança, o irmão, a mãe, o pai. É impressionante, porque ela contava daquilo que ela tinha vivido. A criança é o maior evangelista que nós temos na igreja, porque ela conta daquilo que ela prova. Então, aquilo que ela aprende, aquilo que ela vê aqui dentro, ela vai fazer. Então, o exemplo que eu preciso dar para as minhas filhas é de ir. Se elas me veem falar, elas vão falar na escola delas também.
Se elas me veem fazer, elas vão se interessar em fazer também. Agora, se elas me veem fechar os braços, abaixar a cabeça toda vez que eu tenho uma oportunidade, essa vai ser a ação delas também. A justiça social é um caminho muito interessante, porque você entende a necessidade de um povo, você pesquisa como você pode ajudar dentro das suas possibilidades e você derrama aquilo que você tem sobre aquele povo. É simplesmente assim. Não precisa de muito. Você não precisa ter muito dinheiro, você não precisa ter muitos dons, você não precisa ser eloquente em nada. Simplesmente você precisa ter um coração desejoso em transferir Jesus. O próximo, por favor, amigo. E esse é o evangelismo criativo de rua. Nesse, nós já tínhamos voltado da Bolívia, nós trabalhávamos com os adolescentes, como eu já contei para vocês aqui no altar. E aí, nesse, o Senhor nos pegava muito, porque os adolescentes chegavam... Gente, adolescente, ele fala no YouTube, no Facebook. Não me olha não, Davi, é verdade. Mas se eu falar para ele, vem aqui e fala, ele não vai falar. Ele trava. A não ser aquele que está muito ali, né? Então, ele chegava e eu falava assim, gente, nós vamos orar porque o Senhor vai nos dar uma estratégia de evangelismo. Ah, tia, no evangelismo eu não vou não. Vai todo mundo. Ai de ti se não vieres. Tiro eu, pois, a minha oração sobre você, assim. E aí eles iam com uma cara assim. Aí eu colocava um monte de papel no chão e falava assim, vamos preparar o nosso evangelismo. Aí eles adoravam. Cortavam, colavam, faziam, acontecia, fazia cartinha, cartaz, cartão, bilhete, fazia aquele monte de coisa. E dali nós saímos e íamos para algum lugar de grande movimento. E naquele lugar, aqueles que não sabiam falar, eles ficavam assim, ó. Com cartaz ali, meu filho. E tinha aqueles que gostavam de entregar as cartinhas. E tinha aqueles que já estavam no fervo, já queriam orar, já queriam ir, maravilha. E aí a gente tinha um tempo com eles de propagar o evangelho de forma bem criativa. E era muito legal, porque isso enchia o coração deles de uma tal maneira que eles estavam sempre dispostos a ter mais de Jesus. Eles queriam mais de Jesus, porque é como se eles descarregassem tudo ali, e eles queriam ir e se encher de novo. E aí eles descarregavam no evangelismo. E aí, com eles, nós tivemos também um outro evangelismo criativo, que foi com os músicos. A maioria dos músicos não é muito bom de falar, gente. Então, vocês entendem eu, né? Nós íamos para o metrô com um grupo daqueles que cantavam, sem instrumento nem nada. Nós entrávamos dentro do metrô, olhávamos um para o outro e começávamos a cantar. E só isso, porque no metrô é proibido pregar o evangelho. Então a gente cantava. Uma vez o guarda veio atrás da gente. Não pode pregar aqui na igreja. Eu falei, nós não estamos pregando, nós estamos cantando. E canção é uma manifestação de arte, manifestação artística é livre. Aí ele, é verdade. E ele voltou para trás. E nós voltamos para dentro do metrô. E aí, quando a gente cantava, era muito lindo porque você está cantando ali e o Espírito Santo vai certinho nos corações e trabalhando direcionadamente no coração de cada um que precisava. E aí depois a gente saía e ia embora. O que aconteceu ali? Não somos nós que convencemos, não somos nós que fazemos, não é sobre nós, é só sobre Ele. A gente só derramava o que a gente tinha. Vamos lá. Eu tô acabando, gente.
Diante de tudo isso que eu mostrei para vocês, se você quiser tirar, pode tirar. Eu não consigo ficar. É algo que faz parte da minha história. Não consigo ficar sem fazer alguma coisa. E eu não sou uma pessoa de abordar pessoas. Mas eu sempre quero juntar gente para fazer alguma coisa. Quero. Até evangelismo no serviço, eu arranjei um agora. Deu ruim, me descobriram, gente. Mas não perdi o emprego. Glória a Deus. Diante de tudo que vocês viram, que vocês ouviram, pareceu uma palestra meio chatinha para alguns. Eu te convido a se posicionar em corresponder dentro da sua medida àquilo que você tem orado em relação ao Evangelho. Dentro da sua medida. Isso foi despertador para mim quando eu aprendi com o pastor Leandro. Se a minha medida é essa garrafa, eu preciso fazer jus à minha medida. Se é só um copinho, que seja. Se é a garrafa do Gabs, glória a Deus. É que eu tenho 2 litros, gente, é muito grande. Mas dentro da medida que o Senhor nos deu, que correspondamos. Dentro de cada medida que o Senhor nos deu, a gente consiga corresponder com relação ao Evangelho. Eu só tenho para te dizer que Deus, Ele só se revela para os corações interessados. O desinteresse te esfria e te afasta. Talvez você esteja ouvindo aqui sobre evangelismo e esteja desinteressado. Porque talvez você não ache que é algo válido ou que você nunca vai se encaixar. Mas hoje eu tento trazer o teu interesse, porque Deus vai se revelar a você se você se interessar. A gente não evangeliza para cumprir protocolo, gente. A igreja não evangeliza para cumprir um protocolo, para cumprir um padrão, uma regra. Não. Nós evangelizamos porque há algo precioso em nós. Nós vimos alguém mais belo. Nós vimos alguém mais santo. Alguém mais excelente. E se isso exala de nós, como ficar parados? Não condiz uma coisa com a outra. Não condiz estar desinteressado se eu estou apaixonado por Cristo. O que me permitiu ir fazer, o que me permitiu falar sim, vender tudo, vender empresa, me chamaram de louca, deixa pra lá. Você nunca mais vai conseguir. Não tô nem aí, vambora. Não estou falando para me glorificar, não. Mas era muito pequeno diante do que o Senhor revelou ao meu coração, vocês entendem? O que era uma empresa, o que era uma estabilidade financeira, o que era uma casa boa, mediante ao que o Senhor revelou ao nosso coração. Ele é muito mais valioso, Ele é muito mais belo, Ele é muito maior do que qualquer dessas coisas. E eu posso dizer uma coisa com muita convicção para vocês. A minha fome de ir não me permitiu que faltasse nada, pois Ele cuidou de nós. Nós vimos milagres, sim. Ele levantou pessoas, sim. Outros também se dispuseram a estar fisicamente, financeiramente, em oração, sim. Mas o mais intenso é o que nos manteve ali.
foi a nossa fome por Jesus. Eu quero ler com vocês Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10. Obrigada. Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10. Diz assim: pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Esse caminho já foi preparado previamente pelo Senhor. E nos cabe andar nelas, porque fomos transformados. E o resultado dessa transformação é viver as boas obras do Senhor. Evelyn, boas obras é dar e ajudar e falar, e aí, tudo bom? Boas obras são atos que brotam do coração, transformado pela graça de Deus. Eu escrevi porque eu quero muito que vocês gravem isso no coração de vocês. As boas obras são atos que brotam do coração, transformado pela graça de Deus. Se o seu coração foi transformado pela graça de Deus, ele vai gerar boas obras. É uma resposta à salvação. É um testemunho vivo da fé e do amor do cristão. Boas obras é refletir o caráter de Deus para o mundo. Fazer evangelismo é refletir o caráter de Deus para o mundo. E o mundo, às vezes, bem perto de nós. Às vezes, bem próximo da nossa porta. Às vezes, que costuma almoçar do nosso lado. Refletamos o caráter de Cristo. Refletamos a graça que nos foi alcançada através das nossas boas obras. Você pode ficar de pé? Primeira Pedro 3,15, ele vai dizer assim: esteja sempre pronto para responder a qualquer um que lhe pergunte sobre a esperança que você tem. Esteja pronto para dar a razão para isso. Esteja pronto para responder por que você ama o Senhor. Esteja pronto para dar simplesmente um abraço. Um abraço de cura. Um abraço que vai transferir a graça que foi derramada sobre você. Você não precisa de fogos de artifício. Você não precisa ser um herói. Você não precisa ser alguém instituído, alguém ordenado, alguém que recebeu uma imposição sobre a sua cabeça e disse: eis o evangelista, eis a missionária. Não. Você só precisa de um coração desejoso por transmitir Jesus. Apenas esteja pronto para falar com os outros sobre a esperança, sobre a vida, sobre a liberdade, sobre perdão, sobre paz, recomeço e tudo mais que Jesus deu. O que Jesus deu para você?
O que Ele fez por você? O que te move? É só isso. É só isso. Até quando nós ficaremos com os nossos pés calçados? Até quando nós ficaremos parados? Até quando nós esperaremos alguém tomar a atitude? Até quando nós iremos criticar, nós iremos fechar os nossos olhos? Até quando nós viraremos as nossas costas e estenderemos a mão na hora da adoração? E diremos: ai, Senhor, vem! Vem, Jesus! Manifesta a Tua glória, manifesta a Tua graça. Senhor, eu quero apressar a Tua vida. O Senhor está dizendo: então vai! Se você quer apressar a minha vinda, então faça. Então se disponha. Talvez você não saiba o que fazer. Talvez você não saiba como fazer. Mas se disponha. Se disponha. Diga: eu quero ir. Porque o Senhor vai se revelar para o seu interessado coração. O Senhor vai se revelar para o seu desejoso coração. E Ele te dará estratégia. Ele te dará com quem você deve falar, como você deve fazer. Ou se você simplesmente tem um cartaz para escrever. Ou se é uma carta que você vai entregar. Ou se é uma canção que você vai cantar. Ou se é um serviço que você vai fazer. Mas queira revelar o caráter de Cristo em tudo que você fizer. Que essa seja a sua vontade e a sua verdade diariamente. O desejo de ser um evangelista do Senhor.